Josema está mutando de novo, ganhando uma tonelada de músculo sem perder nenhuma definição. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que mudar para a categoria Open. No vídeo de hoje, vou mostrar a vocês o físico atual dele e seu treino atual. Vou analisá-lo, dar minha opinião e vamos conversar sobre uma possível mudança da categoria Classic Physique para Open, porque eu honestamente acho que é muito provável. Josema ficou entre os 4 primeiros no Mr. Olympia na categoria Classic Physique, um dos melhores fisiculturistas do mundo, e hoje eu acho que podemos dizer que ele é o melhor da Espanha. E fazer isso logo depois de completar 24 anos é insano, ele é um verdadeiro fora da curva. Da última vez que competiu, e claro, venceu, foi no Romania Pro 2025 no dia 9 de novembro. Passou um mês e meio, e nesse período ele já está com 113 quilos. Com uma pele finíssima, aquele visual clássico e old school de fisiculturismo de pele de cebola, 10 quilos acima do limite de peso da categoria Classic. Se você lembrar, quando mediram de novo no Mr. Olympia, ele teve a boa surpresa de que tinha crescido, ou seja, estava mais alto do que da última vez que foi medido. Isso aumentou seu limite de peso de 99,3 para 103 kg, quase uma margem de 4 kg, já que ele mediu 1,81 metro, se não me engano. Isso o coloca na faixa de altura, entre 1,80 e 1,83 metro, então seu limite é 103, e agora ele está 10 kg acima disso. Nesse nível de condicionamento, com essa definição insana, e não pensem que ele está fazendo dieta rigorosa ou comendo quase nada para competir. Não, ele mesmo postou um vídeo dizendo, se eu comesse assim, poderia competir amanhã. E caramba, é verdade, não posso negar. Ele tem postado suas refeições nas últimas semanas, e não pensem que ele está exagerando ou algo assim. Ele está comendo bem, só está ingerindo mais calorias e mais comida. Josema passou anos comendo muito pouco, indo de concurso em concurso, competindo quase sem parar e colocando seu corpo sob constante tensão. E mesmo assim, ele vem melhorando de forma alucinante e sólida o tempo todo, mantendo-se magro e sempre em preparação. É simplesmente absurdo melhorar desse jeito. Mas agora que ele finalmente está tirando uma pausa de verdade e entrando numa entre-safra de alguns meses, e agora que está de fato comendo, seu corpo responde extremamente rápido. Ele se transformou numa verdadeira fera. Em algo como um mês e meio, esse ganho pós-concurso foi todo músculo. Sério, onde será que ele ganhou gordura? Eu venho cobrindo o fisiculturismo no canal há 3 anos, mas toda vez que vejo o Josema, fico chocado, o físico dele é de outro mundo. A comida extra e o ganho muscular estão aumentando sua força. Ele está movendo mais peso no treino, mas também não consegue treinar muito mais do que isso. Josema não é um fisiculturista que faz uma infinidade de séries ou leva tudo ao falha, porque não pode. Se ele fizer só umas 2 séries a mais, basicamente não conseguirá mais competir na categoria Classic. Caramba, problemas que eu gostaria de ter. Ele treina um pouquinho a mais e fica musculoso demais. Que tragédia os problemas que algumas pessoas têm. Agora ele está inacreditável, é enorme, simplesmente gigantesco, vejam isso. E sim, ele posa como um atleta de Classic e tem o físico feito para essa divisão. Mas não venham me dizer que isso não parece um físico de Open com uma estética alucinante. Aquela deltoide lateral, juro que nem sei mais o que estou vendo, mas parece prestes a explodir do corpo dele, não venham atrás de mim. Mano, será que ele injetou óleo? Ou será aquela coisa de PMMA que todo mundo está usando agora? E não, quando ele assume uma pose, dá pra ver que os ombros dele são absurdamente estriados, super secos, e os abdominais são puro músculo. Também nos abdominais ele ganhou muita densidade, peito e braços encheram bastante também, e ele tem veias por toda a parte. Algumas delas no estilo Nick Walker. Ele é um verdadeiro monstro, com certeza está ficando maior e crescendo muito. Se continuar assim, acho que ele pode chegar a cerca de 118, 120 quilos, com um condicionamento quase de palco. Nada liso ou extremo, e nem aquele condicionamento radical que normalmente leva ao palco, mas ainda assim bem definido, por volta de 118 a 120 quilos, e mais cheio do que nunca, como se estivesse prestes a explodir. E se ele realmente quiser ficar mais macio e fazer um verdadeiro off-season, Josema poderia chegar a 130 quilos, sem nenhuma dúvida na minha cabeça. Isso não só familiar, não parece que já vimos isso antes, porque vou dizer com o que isso me lembra Urs Kalecinski. Um atleta de Classic que passou anos levando seu corpo ao limite, colocando-se muito bem no Olympia 2º e 3º lugares. E quando ele parou de competir, com cerca de 1,83 metro, acho que essa é mais ou menos a altura do Urs, parecida com a do Josema, sempre que a temporada terminava, seu corpo simplesmente explodia. Ele começava a ganhar músculo, a crescer. Às vezes ele precisava até parar de treinar por semanas, e ainda assim continuar fazendo dieta só para não crescer demais. Até que no último ano, o Urs chegou a cerca de 125 quilos com um condicionamento realmente sólido. Estava cerca de 20 quilos acima do limite de peso dele. E para competir de novo, ele teria que sacrificar todo aquele músculo, como vinha fazendo ano após ano, o que causava sofrimento físico e psicológico enorme. Até do ponto de vista da saúde, era mais prejudicial aparecer mais leve por causa de tudo o que ele precisava cortar. Ele decidiu mudar para Open, e isso acabou levando-o a vencer 3 competições.
E com apenas alguns meses na categoria Open, conseguiu se classificar entre os 13 primeiros no Mr. Olympia, superando 7 fisiculturistas da Open que faziam isso há anos. O que quero dizer é que Josema Beast parece estar seguindo os passos de Urs Kaletinski. Temos aqui um fisiculturista com 1 tonelada de músculo, que praticamente já está tirando o máximo de proveito do seu físico. Provavelmente ele levará sua melhor versão ao Olympia 2026 e não haverá muito espaço para melhorar. Estamos falando de um fisiculturista que aparece em condição extrema e se coloca muito bem, mas é limitado por sua estrutura e genética. E eu não vejo ele vencendo um Olympia no futuro. É um atleta que precisa segurar o ritmo, porque senão ele simplesmente continua crescendo e crescendo. E as coisas saem do controle, e ele tem que mudar para Open, e não sei por quanto tempo mais ele conseguirá manter isso. Passou só 1 mês e meio, e ele já está com 113 quilos, com uma pele tão fina. Deem a ele 3, 4, 5 meses de entre-safra. Honestamente, acho que Josema Beast está fazendo as coisas muito bem, conseguindo boas colocações no Classic e competindo, melhorando seu físico e construindo-o de maneira sólida. Passo a passo, sem pressa, está ganhando reconhecimento e indo muito bem. Mas acho que a partir de 2026, talvez até 2027 no máximo, ele vai ter que mudar para Open. Acho que tem potencial demais lá, e não ficaria limitado. Nem pelo limite de peso do Classic, ele poderia pesar o que quisesse, nem pela sua estrutura, que acho que combina muito melhor com a Open. Seria muito melhor se Josema pudesse subir ao palco com 125, 130 ou 135 quilos daqui a alguns anos. Caramba, acho que ele seria imbatível, e não acho que seria tão difícil para ele chegar lá. Daqui a alguns anos ele consegue. A densidade muscular dele está em outro nível, aqueles cortes profundos, aquela dureza, aquela qualidade. Se ele conseguisse levar isso para Open, aparecer grande e massivo, mas com aquela definição old school de pele finíssima, acho que ele poderia vencer um Olympia um dia. Eu realmente vejo ele vencendo na Open antes de vencer no Classic, suas poses de costas na Open seriam letais. Quer dizer, sim, o fisiculturismo Open não é brincadeira. É de longe o menos saudável, com certeza, mas também é o mais bem remunerado. Estamos falando de $700 mil no Arnold Classic e 600 mil no Olympia. Sem contar a fama, a glória que se conquista ao vencer um Olympia. Agora teremos que ver o que Josema prioriza, o que ele quer a longo prazo, o que seu círculo quer e o que seu treinador lhe diz. Não acho que Josema seria um daqueles atletas da Open que precisam tomar 1 tonelada de substâncias. Acho que mesmo com um pouco, vocês sabem do que estou falando. Ele poderia ir muito longe, e acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, como com Urs, que costumava ganhar muito peso após os concursos, chegando a cerca de 125 quilos. Com aquele condicionamento de pele finíssima, para competir ele teria que sacrificar tanto músculo que acabaria parecendo plano, ou isso afetaria sua saúde ou seu estado mental de alguma forma. E então ele teria que tomar a mesma decisão que Urs tomou, mudar para Open. E olha, tem outra coisa que ele poderia fazer que eu ainda não mencionei. Quase esqueci, a próxima temporada é 2026, e aliás ele já está classificado. Ele poderia fazer Classic algumas vezes, ou tentar para Open e ver no que dá. Por que não fazer um concurso profissional da Open, só para testar e ver o que acontece? A menos que um verdadeiro atleta de elite do Olympia apareça, tipo Andrew Jack ou Martin, acho que do 10º colocado para baixo, ele poderia derrotar muitos profissionais da Open de alto nível. Acho que ele poderia se colocar muito bem, talvez até vencer na Open. E vamos mais longe. Se ele se classificar para a Open e também para a Classic, obviamente terá que escolher uma categoria. A menos que mudem as regras. Porque Shaun Clarida, depois de se classificar nas categorias Open e 212, está causando uma grande comoção e parece que a organização pode mudar as regras e permitir competir em 2 divisões. Isso é só especulação, mas caramba, eu adoraria que ele fizesse essa mudança, pelo menos tentasse a Open na temporada de 2026. Tenho certeza de que os juízes já até lhe disseram: Josema, mude para Open. Tenho certeza disso. De qualquer forma, em resumo, ele é uma fera absoluta, melhorou muito e vai continuar crescendo. Acho que no Olympia 2026 ele poderia ficar em 4º lugar de novo, ou até em 3º. Mas mais cedo ou mais tarde ele não terá outra opção senão se contentar com 3º e 4º lugares pelo tempo que quiser, ou mudar para a Open e lutar por algo maior, fazer história para a Espanha e para o fisiculturismo mundial. Enfim, o que vocês acham? O que vocês acham de tudo isso? Deixem nos comentários. É isso aí, Ares assinando. Até o próximo vídeo.